Olá, que tal? Eu me chamo Wagner Monteiro, sou assessor de língua espanhola aqui do Sistema Positivo de Ensino. E nós faremos aqui hoje, para vocês do terceirão, do terceiro ano do ensino médio, uma videoaula de língua espanhola referente ao volume 10, capítulo 5, das páginas 51 a 54. E nesta aula nós vamos trabalhar com o acento diacrítico, a tilde diacrítica, o acento diacrítico, que é um assunto tão importante em língua espanhola, porque há regras aqui, a regra básica de acentuação, há a regra também do acento diacrítico, são algumas regras que vocês têm que saber, que são bem importantes e que inclusive às vezes aparecem em alguns exames, E nós também faremos leitura de interpretação de texto, Aqui uma leitura e interpretação de texto, perdão. Uma leitura e interpretação de texto, sim? Então isso a partir do livro didático de vocês, do volume 10, do capítulo 5. Então, vamos começar! E nós vamos aqui então para essa primeira imagem, a imagem de número 1. Vamos dar uma olhada nela aqui então nessa seção Herramientas. Então, tilde diacrítica. Vocês sabem que tem a regra básica de acentuação e nós temos também a tilde diacrítica. A regra básica é aquela de agudas, graves, esdrúxulas e sobresdrúxulas, em que nós sabemos que as agudas nós acentuamos quando a palavra ela termina em NS vocal. Las graves, quando é grave e termina em diferente de NS vocal, e las esdrúxulas e sobresdrúxulas, nós sempre as acentuamos. Por outro lado, temos também a tilde diacrítica. Vamos dar uma olhada aqui nela, então, o que acontece. Então, analisa atentamente as expressões destacadas em los versos. ¿Te apetece um té? Então, aqui, te apetece um té? E percebam que aqui nós temos um T sem acento e um T com acento. Então, el gato, solo el gato apareceu completo e orgulhoso. Nasceu completamente terminado, camina solo e sabe lo que quiere. Então, também temos aqui que o solo, esse solo que tem acento, que não tem acento. Então, vamos dar uma olhada aqui. ¿Por que isso? Em relação às expressões, é correto afirmar. En el verso solo el gato, a palavra destacada poderia ser substituída por solamente. Aqui solo el gato, solamente el gato? Sim. Então, por isso, esse solamente, aqui, ele não tem o acento, segundo as novas regras, sobretudo da Real Academia Espanhola. Em camina solo, a expressão destacada significa que el gato não tem companhia, companhia mientras camina. Então, aqui, ele não tem acento por causa disso. Nós já vamos ver um pouquinho isso sobre o solo na próxima imagem. Vão segurando aí, que tem essa regra em relação ao solo aqui que ela é bastante importante. E não há diferença de sentido em los dois versos? Sim, tem uma diferença de sentido, Aqui, solo el gato e camina solo, um é solamente e o outro é solo de sozinho. Então, aqui nós vemos que tem em espanhol, às vezes, a mesma palavra, que se escreve da mesma forma, ela tem sentidos diferentes. Às vezes ela pode ser um pronome possessivo de uma forma, um pronome complemento de outra, um pronome sujeito de uma forma e um artículo masculino de outra. Então nós vamos ver aqui, vamos ver já uma tabelinha, que há diferentes palavras, ou seja, palavras que são escritas da mesma forma, mas que têm diferentes significados. Sim? Então, vamos dar uma olhada nisso. Agora pausa um pouco, dá uma olhada nisso de TPT C1T, el solo, para que a gente comece agora a ver como que isso funciona na próxima imagem. Na imagem de número 2 nós temos, a palavra solo em espanhol pode funcionar como um advérbio e equivale a solamente, Solo llevaba su perro a paseos los domingos. Levava o seu cachorro para passear somente aos domingos. Então aqui, solo llevaba, solamente llevaba, E pode ser um adjetivo, não me gusta estar solo. Eu não gosto de ficar sozinho. Sim? E antes tinha uma diferenciação aqui de acento, mas isso já não está mais acontecendo, segundo as novas regras da Real Academia Espanhola. Por isso que aqui já não aparece. Antes tinha essa diferença de colocar o solo com acento para solamente e o solo de sozinho sem acento. Mas isso já, segundo as novas recomendações da Real Academia, isso já não acontece mais. Considerando que as duas expressões possuem uma mesma grafia e significações distintas, o leitor precisa estar atento ao contexto para entender o que cada uma significa. Sin embargo, algunas palabras que poseen grafía semejante pero sentido distinto llevan una tilde diacrítica para ayudar al lector en la construcción de sentidos. Ou seja, porque muitas vezes, se não fosse esse acento diacrítico, nós não saberíamos do que está falando, do que se trata. Vamos dar uma olhada.
Então nós temos o de preposição, né? Preposición. Hace pajaritas de papel. Então, de papel, a preposição de. Mas se é o de forma del verbo dar, né? De recuerdos a sua hija de mi parte, essa forma que está no imperativo, né? Isso tem acento. O artículo el não leva acento, não leva tilde. El problema está resuelto. El problema, como se fosse la solución. El problema, artículo, el artículo masculino não. Pronombre personal, sí. Ele se hace responsable. Ele, que é o que seria em português, ele. Este ele tem acento em espanhol, ele. Mi, possessivo, sem acento. Andrés é meu amigo. Ou também a nota musical, do re, mi, fa, sol, la, si. Esse do, re, mi também tem acento. Ou empieza de novo en el mi, de nota musical. O Andrés é meu amigo, o adjetivo possessivo, né? Eles são sem acento. Mas o pronombre personal, dámelo a mí, este mí, que es un pronombre complemento, me prometí a mí misma no volver a hacerlo, este mí, sim, ele tem acento. Hazlo para mí, para ele, para mí, este mí com acento. El si, conjunción, não tem acento. Si llueve, te mojarás. Este si de si te cortas el pelo, si llueve, si voy a la playa, sem acento. E a nota musical tampouco, composto na melodia em si maior. Mas o si com acento seria advérbio de afirmação. Si, estou preparado. Pronombre personal reflexivo, vive encerrado em si mesmo. Ou afirmação, si, si, quero hacer espanhol. Ou si, si mesmo. Tudo isso ele tem acento, né? Ou el substantivo, tardou vários dias em dar el si ao projeto. Então, todos esses são acentuados aqui, né? E também el más, conjunção adversativa, lo sabia, mas não dijo nada, é sem acento, mas ojo aqui que essa conjunção está em desuso, ela é mais usada em textos científicos e mesmo assim cada vez menos. El más, que é o advérbio de intensidade, adjetivo, pronombre, este más, ele é com acento. Tu coche é mais rápido, ponme mais açúcar, não quero mais. 3 mais 4 são 7, nesta suma falta el más. Então todos esses são com acento. Sim? Dê uma parada, dê uma olhada aqui se isso faz sentido e vamos para a imagem de número 3. Na imagem aqui de número 3, nós temos aqui que ele CT, tu e A1. Vamos dar uma olhada aqui, tudo isso no Dicionário Panhispânico de Dúvidas da Real Academia Espanhola. Então, C que não tem acento, pronombre com distintos valores, indicador de impersonalidade. Se duerme bien aqui, se habla espanhol em Argentina. ¿né? Indicador de pasiva refleja, se venden manzanas, ¿no? Se hace mucho, se hacen muchas tartas aqui em la confiteria, por exemplo, né? Este se de impessoalidade aqui é sem, mas a forma do verbo saber, ela é com acento. Sé bueno e pórtate bien. Outra, é aqui, isso no imperativo, né? Como também na forma do verbo saber, conjugado no presente do indicativo. Eu sei lo que ha passado, do verbo saber. Né, de saber lo que ha passado, eu sei lo que ha passado. Te, pronombre personal, é sem acento, te agradeço que vengas. O substantivo, la te parece aqui uma L. Não? Por outro lado, quando pensamos na planta em função, como té de manzanilla, té de hierba buena, té de mate, né? Tudo isso, essa infusão, chá, né? O que nós traduziríamos como chá, esse té é com acento. Te apetece um té? Possessivo, tu, sem acento, dame tu direção, tu libro, tu direção, tu mulher, tu marido, né? Esse é sem acento. Pronombre personal com acento, tu já me entiendes, tu, pronombre personal. Aqui, A1, quando se utiliza com o mesmo significado que hasta, também incluso, né, se escreve sem tilde. Aprovaram todos, A1 os que não estudam nunca, inclusive os que não estudam nunca, né? E quando pode substituir-se por todavia, ou seja, o que seria em português ainda, né? Nós, sem alterar o sentido da frase, A1 la espera. Este modelo tem A1 mais potência. Esse é com acento. A1 tenho que hacerlo. A1 la esperas. Este modelo tem A1 mais potência. Ainda espera, tem ainda mais potência. Sim? Então aqui todos esses muito importantes, nós já tínhamos visto alguns aqui, como ele, me, aquele se, te, tu, A1, são todos importantíssimos para que a gente veja. Isso sempre aparece também, pode aparecer no Enem, em vestibulares, esses indicadores aqui, esses pronomes, substantivos, advérbios, que em diferentes contextos eles podem ter acento ou podem não ter. Sim?
Então, aqui perfeito. Isso aqui vocês viram na imagem aqui de número 2, vocês viram na imagem de número 3, né? E nós vamos ver agora aqui se seria com acento ou sem acento na próxima imagem um texto aqui sobre o gato na literatura. Sim? Então agora pausa, revisa um pouco esse conteúdo que vocês acabaram de aprender e vamos para a imagem de número 4. Na imagem de número 4, nós temos aqui então, né? El tema del gato en la literatura não é algo raro, né? O gato sempre aparece, esta mascota como el gato, né? Sempre aparece em diferentes textos. Completa as frases a continuación, eligiendo la expresión adecuada y descubre más sobre la influencia de estos felinos en la vida y obra de escritores famosos. Vamos dar uma olhada aqui então como que é a presença do gato. Para você que tem gato, tem um amigo que tem gato, um parente que tem gato, né? Aqui é muito interessante. Eu, por exemplo, adoro os gatos, os gatinhos. Vamos dar uma olhada. El gato en la literatura, un pequeño protagonista para grandes relatos. Heródoto, padre de la historia, escribió hace 2500 años el primer texto, o primeiro texto, não é de ele, então, sem acento. Sobre el gato, sobre o gato. Se nós substituímos por o em português, é sem acento. Né? Assombrado desse animal que em tão grande número habitava e era objeto de culto no Antigo Egito. Então, os dois aqui podem ser substituídos por o, é sinal de que é o artículo masculino sem acento. B. El texto mais conhecido, o texto mais conhecido. Então, também pode ser trocado por o. Então, aqui sem acento, que forma parte da infância de milhões de ninhos em todo el mundo, em todo o mundo. Se pode ser trocado por o em português sem acento. El gato com botas de Charles Perrault. Então, aqui, el gato com botas. O gato também é artigo masculino. El gato com botas. Agora, por outro lado, esse aqui é com acento. Ele foi ineludible companhia de pícaros. Ele foi uma companhia de malandros, né? Ele foi. Pode substituir por ele em português? Ele, porque é o pronome sujeto. Então, ele com acento. De pícaros y pilluelos en el siglo de oro español y más tarde en las calles donde vagabundeaba Oliver Twist, el más famoso personagem, mais de intensidade, advérbio de intensidade, nós temos aqui mais com acento. Mais famoso personagem de Charles Dickens, né? É o escritor aqui britânico, né? Então, ele com acento, mais com acento. Em França, Charles Baudelaire, padre da poesia moderna, se inspirou, então se forma aqui em pessoal do verbo saber, ou por exemplo, um pronome aqui reflexivo, se inspirou, do verbo inspirar-se, é sem acento. Né? Se inspirou em los animalillos que dormiam em seus papeles. Sua independência e mistério deu lugar a alguns, ainda, se pode substituir por ainda um com acento, a algunos de los mejores cuentos de terror, como El Gato Negro, de Edgar Allan Poe, e Los Gatos de Ultar, de Howard Phillips Lovecraft. Né? Então, nós temos aqui este A1 com tilde, porque seria o de ainda. Sim? Em nossa literatura mais cercana em tempo, mais de intensidade, mais com acento e espaço, García Lorca e sua canção novíssima de los gatos, Terence Moix, Jorge Luis Borges, Osvaldo Soriano são alguns de los autores que deram ao arrogante felino caráter de actor principal de suas obras e de suas vidas. Sim? Então aqui mais de intensidade, né? Como podemos substituir por mais bonito, mais cerca, né? Mais próximo, né? Isso também é o mais com acento. Sim? Então aqui bem interessante esse primeiro texto sobre os gatinhos e que a gente treinou aqui um pouco como funciona esse acento diacrítico. Vamos para a imagem de número 5, mas antes confira, verifica se vocês tinham feito corretamente, se a explicação fez sentido para vocês. Para um pouco o vídeo e agora vamos para a imagem de número 5. Na imagem de número 5 nós temos aqui, completa com os monossílabos de acordo com os sentidos expressados em la frase. A ele lhe encantam os animais. A ele, para ele, né? Ele gosta muito dos animais. Pode trocar por ele com acento. Te remeto el mail a um oi. T do pronome, esse T de pronome sempre sem acento. A um oi, ainda hoje. Sim? Então, com tilde. Tu sabes o que ha passado? Você sabe o que passou? Tu sabes aqui tu de pronome? Então também, o tu sem acento seria o tu possessivo, tu coche, não? Oye, mi perro, mi possessivo, mi sem acento, mi perro está enfermo e isso sí me molesta. Isso sim, quando podemos trocar por português, sim, é o sí com acento. Mais tarde, intensidade, mas sempre com acento, te lo cuento todo. Ou seja, vou contar para você. Esse T de pronome não é o T de infusão,
é sem acento. Já não sei o que fazer com tanto trabalho. Forma del verbo saber, aqui do verbo saber, eu sei, então, com acento. Sim? Então aqui nós temos 6 frases interessantes também, com acento, sem acento. Para de novo, verifica se isso está correto, para que a gente veja agora um texto que vai aparecer e que será base para 4 questões. Então vamos lá. E nós temos aqui, nessa imagem de número 6, o texto a seguir, né? Ele serve de base para as questões de 1 a 4. Vamos dar uma olhada aqui então. El biocentrismo. El biocentrismo, del griego bios, vida, centrum, centro, es un término aparecido en los años 1970 para designar una teoría moral que afirma que todo ser vivo merece respeto moral. Ou seja, todo ser vivo, não só o ser humano, qualquer animal ou planta ou um outro ser vivo qualquer, ele merece um respeito moral. Asociado en sus orígenes con la Deep Ecology, ecología profundo radical, el biocentrismo pretende reivindicar el valor primordial de la vida. El biocentrismo es un modo de pensar que se contrapone al teocentrismo e al antropocentrismo, ou seja, ele pensa na vida. Um pouco diferente aqui da concepção de teocêntrica e antropocêntrica. Teo mais relacionada a Deus, antropo mais relacionada principalmente ao ser humano, né? Bem, funda su ideario en los conceptos de interacción, la coevolución, la complejidad de las relaciones entre las especies y aboga la no discriminación, todas las especies, y aboga la no discriminación, el trato con los animales, la cultura de lo vivo, la interactividad de los sexos, la democracia participativa, la agricultura ecológica e o uso de las energías renováveis, pensando sempre na vida, né? Aqui muito na natureza, nessa mãe natureza que nós sempre falamos muito. Sim? Então, bem, a partir desse texto curto que nós temos aqui, 3 parágrafos, vocês têm aqui que analisar primeiramente qual é o objetivo do texto. Ao tratar do biocentrismo, né, vocês têm aqui também, o autor do texto, ele usa como estratégia o quê? O que ele usa como estratégia depois? E vocês têm aqui também no texto o termo aboga pode ser traduzido sem perda de sentido por, isso aqui é bem importante, sem perder o sentido, como que nós podemos traduzir esse aboga aqui? E o número 4, entre as consequências da incorporação da teoria biocêntrica, o que o texto destaca? Sim, sempre muito importante, a compreensão leitora, ela sempre aparece muito no Enem e nos vestibulares diversos, então vocês têm que ter essa prática de ler jornais, textos científicos, né, de divulgação científica, os mais variados gêneros, para conseguir fazer essas provas, né, de uma forma bastante satisfatória. Sim? Muito bem, então aqui agora pausa um pouco o vídeo, faz a atividade e nós já vamos para a próxima imagem para ver a correção. Então pausa, faz com calma e vamos para a próxima imagem. Vamos para as respostas então? Vamos dar uma olhada aqui então, terceiro ano. Vamos dar uma olhada aqui na nossa videoaula, na imagem de número 7. Então, o texto tem como objetivo contrapor a teoria biocêntrica a outros ramos da filosofia? Não, não é esse o objetivo central, essa contraposição. Demonstrar como diminuir os impactos da atividade humana no planeta? Tampouco. Criticar as pessoas que se acham o centro do universo? Tampouco, embora muitas pessoas se achem, né? Mas aqui o objetivo do texto não é esse. Expor informações sobre as características que definem o biocentrismo, sem dúvida. Ele faz aqui uma descrição de como é o biocentrismo. Isso sim, isso funciona aqui, né? Quais são as características que definem o que é o biocentrismo para quem não conhece esse ramo, né? Então, aqui seria a letra C, a resposta correta. Ao tratar do biocentrismo, o autor do texto usa como estratégia a apresentação de percepções de cunho pessoal sobre o tema. Então, não é um texto aqui, é um texto bem pessoal, né? Divisão do texto em partes para facilitar o entendimento do leitor, né? Não é esse, ele não está dividido em partes, ele é bastante pequeno. Crítica ao sistema teocêntrico e antropocêntrico, ele não critica, ele mostra que existem essas outras tendências que imperaram até o século XXI. E descrição das características que compõem essa visão de mundo e sua inserção na história mais recente? Sem dúvida. Então, é uma descrição das características e uma visão de mundo e inserção na história mais recente. Por isso seria a letra D, que funciona aqui. Sim? Bem, seguindo,
nós temos no texto, o termo aboga pode ser traduzido sem perda do sentido original proposto por advoga, não afoga, arroga ou adverte, né? Então aparece a palavra aboga, né? E seria com esse sentido de advoga aqui, que seria o que funciona melhor. Isso está lá no terceiro parágrafo, né? Las especies e aboga la não discriminação. Ele advoga pela não discriminação, ele deseja não discriminação, né? Por isso a letra B. E, por fim, nós temos aqui o número 4. Entre as consequências da incorporação da teoria biocêntrica, o texto destaca o homem tornando-se o centro do universo? Não, de forma alguma. A possibilidade de outras espécies poderem viver além do homem? Não, não é esse aqui o tema. Fim da visão antropocêntrica de mundo iniciada no Renascimento? Tampouco. Não é um fim da visão antropocêntrica, não. Então, aqui o que funciona é uma consideração pelo meio ambiente, porque ela tem uma consideração especial pelo meio ambiente aqui, essa teoria biocêntrica. Um texto muito, muito interessante aqui que traz algumas questões que muitas vezes nós não nos damos conta. Sim? Então, parem o vídeo, revejam, façam a atividade para que esse aprendizado de vocês seja sempre muito bom. Aqui nós fizemos algumas atividades do livro didático no volume 10, capítulo 5. Sim? Então, ticos, por hoje é isso. Até a próxima videoaula do SPE com você. Bom trabalho e bons estudos. Hasta la vista, ticos!